Bom, pessoal, vamos aqui corrigir a nossa atividade de matemática do 7º ano, página 68 e página 69. Exercício da página 68. Primeira questão diz o seguinte: se o número x é inteiro negativo, o número x ao quadrado será inteiro positivo ou negativo? Então, vamos entender como é que vai funcionar de resposta aqui. Perceba uma coisa, ó, que ele diz que ele tem um número x inteiro negativo. Ele não diz se é o -2, se é o -1, se é o -3, ele só diz que é um número negativo. E ele quer que você pegue esse número e eleve ao quadrado. O que é elevar um número ao quadrado? É multiplicar ele com ele mesmo, dois fatores, tá bom? Não é vezes 2, é ele vezes ele. E ele vai perguntar se o número, né, que você achar como resposta vai ser um número inteiro positivo ou negativo. Então vamos aqui fazer algumas manipulações. Por exemplo, eu não sei qual é o número. Eu vou dizer que o número x, eu vou dizer que ele é o -2. Então eu estou dizendo aqui que o número é o -2, mas pode ser qualquer número negativo. Eu vou pegar esse número -2 e vou elevar ao quadrado, tá certo? Então, aqui vai ser -2, como se fosse o meu número x, e eu vou elevar ao quadrado. Lembrando, o que é elevar ao quadrado? É pegar o número e multiplicar ele com ele mesmo duas vezes. Então, nesse caso aqui, vai ter que fazer -2 multiplicado com -2. Certo? Vai ser -2 vezes -2. Então, jogo de sinal, menos vezes menos, vai ficar mais. E 2 vezes 2, aqui vai ser 4. Ou seja, a gente usou um número negativo, elevamos ele ao quadrado, resolvemos aqui a nossa potência e nós encontramos aqui o número mais 4. Ou seja, mais 4 é um valor positivo. Independente do número que você utilizar, se você fizer ele ao quadrado, ele sempre vai ser positivo. Ou seja, se você quiser usar agora o número -3, né? Também é um número negativo. Quando você fizer o número -3 ao quadrado, que é -3 vezes -3, você também vai encontrar um número positivo. Ou seja, -3 vezes -3, nós vamos aí ter como resposta menos vezes menos fica mais, fica positivo, e 3 vezes 3 vai ficar 9, tá certo? Então, qual é a jogada aqui? É fazer o jogo de sinal. Sempre que eu tenho um número negativo multiplicando por outro número negativo, lembrar que isso aqui tem que ser dois fatores, sempre vou ter o número positivo. Então, se o número x é inteiro negativo, o número x ao quadrado será inteiro positivo ou negativo, né? Será um número positivo. Então, a nossa resposta aí para a primeira questão é a palavra positivo, tá certo? Positivo. Tá certo? Então, se você colocou só a palavra positivo sem saber por quê, certo? Está aqui a explicação. Então, nós temos aí um número positivo, tá bom? Tio, Diz. eu botei desse jeito. O número será inteiro positivo, pois qualquer número inteiro negativo multiplicado por ele mesmo terá como resultado um número inteiro positivo. E isso pode ser também, viu? Você tanto pode Eu botei a demonstrar, explicação. e você tanto pode demonstrar por palavras, dizendo o porquê, mas também nós podemos fazer matematicamente. As duas respostas estão certas, tá certo? Então, sempre que eu multiplicar um número inteiro negativo por outro número inteiro negativo, eu sempre terei como resposta um número inteiro positivo. Tranquilo? Na nossa questão 2 diz o seguinte: sabe-se que o número A, agora o número é A, tá certo? É inteiro negativo. Então a gente já sabe que é um número negativo. O número expresso por A ao cubo, ou seja, A elevado a 3, A vezes A vezes A, três fatores,
será inteiro positivo ou negativo? Então, mesmo procedimento. Vou pegar aqui o número A, né? Na nossa questão anterior era número X, agora aqui é número A. É a mesma coisa? É, tá certo? X e A, né, só são letras. Agora vamos colocar aqui um número. Vamos dizer que ele é o menos 2 de novo, tá bom? Vamos dizer que aqui o número é o menos 2. Então, eu vou dizer que o meu A vai ser o número menos 2. E ele quer que eu pegue esse número negativo, que nesse caso aqui é o menos 2, e eleve ele ao cubo, tá certo? Então, vai ser menos 2 elevado à terceira potência. Para você resolver isso daqui, se você acompanhou a aula sobre potência, aqui o menos 2 é a nossa base e o 3 é o nosso expoente. O que é que esse expoente indica? Que eu vou ter que multiplicar a base, ela com ela mesma, 3 vezes, 3 fatores. Então, aqui não é 2 vezes 3. Isso aqui não é 2 vezes 3. Isso aqui, na verdade, vai ser assim, ó. Vai ser o menos 2. Vai ser o nosso menos 2 multiplicado ele com ele mesmo, 3 fatores. Rodrigo, se eu fizer 2 vezes 3, não é a mesma coisa, não? Não, não é a mesma coisa, tá certo? Vamos entender o conteúdo aqui de potência. Então, o que quer dizer menos 2 elevado ao cubo? Isso daqui quer dizer menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. É a minha base menos 2 multiplicada ela com ela mesma, 3 fatores. Mesma coisa aqui na questão 1. Por que vai ser o 2 aqui, ó? Porque a minha base é menos 2 e eu multipliquei o menos 2 com o menos 2 duas vezes. Aqui, menos 2 elevado ao cubo é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Se fosse elevado à quarta potência, seria menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Seria 4 fatores. Tranquilo aí? Então, fazendo o jogo de sinal, menos vezes menos fica mais, mais vezes menos fica menos. E 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Então, menos 3, quer dizer, menos 2 ao cubo, eu tenho como resposta menos 8. Tá certo? E se eu for fazer com o menos 3, para a gente ver se de novo vai ficar um número negativo, nós vamos ver que vai ficar negativo também. Então, menos 3 ao cubo, você pode fazer com qualquer valor negativo aí. Então, você vai fazer menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Fazendo o jogo de sinal, né? Menos vezes menos fica mais, mais vezes menos fica menos. E 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Perceba que eu encontrei de novo um número negativo. Então, o que a gente conclui? Se a gente tiver um número inteiro negativo e elevar esse número ao cubo, ou seja, multiplicar ele com ele mesmo, 3 fatores, nós sempre vamos ter aí como resposta um número negativo, tá certo? Então, a nossa resposta aqui, o número expresso por ar ao cubo será inteiro positivo ou negativo? Então, a gente já sabe e já viu que o nosso número é negativo, tá certo? Nessa parte, alguém tem alguma dúvida entre as questões 1 e 2? Não, eu não. Não. Pessoal, aí também tem uma outra dica. Percebam. Eu fiz aqui jogo de sinal, não foi? Menos vezes menos, mais, mais vezes menos, menos, né? Mas já pensou se eu pego uma base com uma potência muito grande? Já pensou se você tem isso daqui, ó? Eu tenho menos 3 e eu quero que vocês me digam se essa resposta será negativa ou positiva. Eu tenho menos 3 elevado a, só um exemplo, 25. Já pensou se você tem que fazer essa base aí, ela com ela mesmo, 25 vezes? Já pensou menos vezes menos, mais, mais vezes menos, menos, menos vezes menos, mais? Já pensou isso 25 vezes? Não tem condição, né? Então, você vai aprender uma dica. Quando a base for negativa e o expoente for um número ímpar,
A resposta é negativa. Sempre que a base for negativa e o expoente for um número par, a resposta é positiva. Já pensou se você tivesse que pegar o mesmo menos 3, tá certo? O mesmo menos 3, e agora você tivesse que fazer ele com ele mesmo 80 vezes? Eu não quero saber o valor de número inteiro, eu quero saber só se seria negativo ou positivo. Aí já pensou você fazer menos 3 vezes menos 3 80 vezes? Só para dizer se ia ser negativo ou positivo? Não precisa. Sempre que a base for negativa e o expoente for um número par, a minha resposta é positiva. Tranquilo? Então, para vocês fazerem outras questões, lembrem, sempre que a base for um número negativo e o expoente, que é esse número aqui de cima, for um número ímpar, a resposta é negativa. Sempre que a minha base for um número negativo e meu expoente for um número par, a resposta é positiva. E o que é que acontece quando a base é positiva? Por exemplo, se eu tiver mais 2, vamos colocar aqui mais 4. Eu tenho mais 4, tenho um número 4 positivo. E se você fosse para elevar o mais 4 à potência de número 20, né? E eu só perguntasse, a resposta vai ser negativa ou positiva? A resposta vai ser positiva. Se você pegasse o mesmo mais 4, que é um número positivo, e ao invés do expoente ser mais 20, se ele fosse 51, né? 51 é um número ímpar. Mas a minha resposta aqui também seria positiva, tá certo? Se eu tiver base positiva, não importa o meu expoente. Ele tanto pode ser um número par, como ele pode ser um número ímpar. A minha resposta sempre vai ser positiva. Agora, se eu tiver um número negativo, se a minha base, se o meu expoente for um número ímpar, a resposta é negativa. Se for um expoente par, a resposta é positiva. Sobre essa dica aqui, ó, só para saber se o valor é positivo ou negativo. Vocês têm alguma dúvida em relação ao expoente? Não, eu não né? tenho. Tá tranquilo, Não. não é isso? Não, tá Pois tranquilo. então, primeira questão e segunda questão está resolvida. Não temos dúvidas, então vamos passar para a nossa próxima questão, que é a questão 3. Peraí, tio, deixa eu só terminar aqui de copiar. Tá copiando? Você pode tirar um print, depois você copia. Pronto, já tirei print. Pronto. Tá certo, pessoal? Algum aluno fique aí tirando o print para a gente colocar lá no grupo depois, tá bom? Eu tiro. Pode tirar um print dessa parte agora, certo? Já posto lá no grupo? Agora não. Tá certo. Vamos aqui, pessoal, fazer a nossa questão 3, tá bom? Nossa questão 3 diz assim, ó, calcule o valor de, e eu tenho várias potências. Eu percebi que alguns alunos só colocaram a resposta final, né? Não sei se calcularam ou não, mas eu precisava ver os cálculos, eu preciso ver o desenvolvimento. Então, por exemplo, nessa questão 3, calcule o valor de mais 8 elevado ao quadrado, né? A gente vai ter aqui uma potência, onde a minha base é um número positivo e o meu expoente é um número par, e eu vou ter que fazer essa multiplicação. Então, nesse caso aqui, eu tenho a minha base mais 8, que eu vou multiplicar ela com ela mesma, 2 fatores. Então, nesse caso aqui, como é que vai ser? Vai ser assim, ó, mais 8, e vocês precisavam ter feito isso, viu? Não só colocar a resposta. Então, eu vou ter aqui mais 8 vezes mais 8. Tá certo? Sem nem fazer jogo de sinal, eu já consigo dizer se a minha resposta é negativa ou positiva. Por quê? Porque como aqui é um número positivo e a minha base é par, eu sei que vai ser uma resposta positiva. Tá certo? Então, 8 vezes 8, aí nós vamos encontrar 64. Então, a nossa resposta aí é 64 positivo. Tá bom? Na letra B, eu tenho agora menos 2 elevado ao quadrado. Então, menos 8 elevado ao quadrado.
Então, nesse caso, eu vou ter que fazer menos 8 vezes menos 8. Tá certo? Menos Tio, 8 vezes menos... Diz. na letra B, eu não precisei por causa que era a mesma coisa da letra A. Só era botar o 64 negativo. Você colocou negativo? Não, é positivo. Ah, porque 64 assim, ó, positivo. jogo de sinal. Menos vezes menos, mais. 8 vezes 8 é o mesmo 64. Tá certo? Por quê? Não, eu botei positiva, porque Porque eu a falei gente negativo, mas é viu lá positivo. que se a base for negativa e o expoente for par, a resposta é positiva. Tá Não, certo? mas eu botei positivo, é porque Isso. saiu negativo. Pronto. Para fazer aqui a letra C é o mesmo procedimento. Aqui ainda vai ser mais 8. Então eu vou ter que ter a minha base mais 8, tá certo? Mais 8 vezes mais 8 vezes mais 8. Então aqui de valor, né, de positivo ou negativo, a gente sabe que se for a base for positiva e o expoente seja qualquer valor inteiro, sempre vai ser positivo, né? E é só fazer a continuação. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, nós vamos ter como resposta 512. Né? Se vocês fizerem os cálculos aí no caderno de vocês, vocês vão encontrar aqui como resposta 512. Tá certo? Na letra D, mesmo procedimento. Vai ser menos 8 elevado ao cubo. Então, vai ser menos 8 multiplicado por menos 8, e quem não fez esse processo pode ir fazendo no caderno, tá certo? E vezes, mais uma vez, menos 8. Jogo de sinal. Olha a minha base é negativa e meu expoente é ímpar. Resposta negativa. Por quê? Porque menos vezes menos é mais vezes menos é menos. E o 8 multiplicado com ele mesmo, 3 fatores, nós já fizemos aqui em cima, né? Dá 512. Então, nossa resposta aí é menos 512. Para a gente fazer a letra E, prestem atenção no seguinte. A minha base, ela é 1, né? Menos 1. Então, primeiro aqui, para a gente fazer o nosso jogo de sinal, percebam. Base negativa e expoente par. Resposta positiva. Não é isso? Só que a minha base aqui é o 1. E vocês sabem que o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Se eu tiver 1 ao quadrado, 1 vezes 1, continua 1. Se eu tivesse 1 ao cubo, que é 1 vezes 1 vezes 1, continua 1. Se eu tivesse 1 elevado a 4, seria 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, continuaria 1. Ou seja, quando a base for 1, não importa o meu expoente aqui inteiro, tá bom? Nesse caso aqui, positivo. Ele sempre vai ser 1. Então, 1 elevado a 8. 1 vezes 1, 8 vezes. 1 vezes 1 vezes 1, 8 vezes. Eu vou ter como resposta o próprio número 1. Tá certo? Tranquilo aqui? Por que ficou positivo? Porque a base era negativa, só que o meu expoente é par. E para mim não ter que fazer o menos 1 vezes menos 1, 8 fatores, para não ficar muito grande, a gente sabe que dá como resposta o número 1. Tranquilo aí na letra E? Quem não tiver entendido pode dizer, tá bom? Na nossa letra F, né? Se vocês assistiram a aula direitinho lá da professora Welda, vocês vão perceber que lá na página 67 a gente tem aí com expoente zero, tá bom? E a gente aprendeu uma regrinha na matemática aí, que quando o valor for elevado a zero, né? Aí tanto faz se a base é negativa ou positiva, se o nosso expoente for zero, nós vamos ter como resposta 1, ou seja, mais 1, né? Que vai ser 1 positivo. Então, sempre que o meu expoente for zero, você já vai lembrar que isso vai ser uma regra matemática
que sempre vai dar como resposta 1 positivo. Tranquilo? Dessa regra do expoente zero, alguém não entendeu? Ou alguém não lembrou? Eu posso prosseguir? Pode Espera aí, prosseguir. vou tirar o print. Pronto, tirei o print. Pode prosseguir. Tá certo? Então, sempre que a gente estiver resolvendo uma potência que o nosso expoente for zero, nós vamos colocar como resposta 1 positivo. Tá bom? E lembrando aqui também que quem é que está elevado a zero? O 100 e o sinal de menos. Por isso que aqui ficou positivo. Tá bom? Se você lembrar que o zero é um número par, né? Vai ser positivo. Tá bom? Posso prosseguir? Posso fazer o restante? Pode. Então, vamos aqui ainda na questão 3, vamos agora fazer a letra G. A letra G, nós temos menos 100 elevado a 1. Quando o meu expoente for 1, basta eu repetir a minha base. Ou seja, menos 100 elevado a 1 é o próprio menos 100. Só isso de resposta. Então, quando a gente estiver resolvendo aí as potências, que o nosso expoente for expoente 1, basta a gente repetir a base, tá certo? Como a base aqui é menos 100, continua menos 100, tá bom? Olha aqui a nossa dica que a gente aprendeu sobre expoente par e expoente ímpar. Eu tenho um número mais 1 positivo, né? A gente sabe que a base, ela sendo positiva, não vai importar o nosso expoente. Tanto faz ser um expoente ímpar ou um expoente par. Nossa resposta sempre vai ser positiva. Tá certo? E aqui o expoente é 101. Se você quiser comprovar, você pode fazer 1 vezes 1 101 vezes. Que você vai ver que vai dar 1, tá bom? Depois vocês fazem em casa aí para treinar. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 101 vezes. Certo? Na nossa questão 3 ainda, na letra I, a gente tem menos 1 elevado a 101. Né? O mesmo expoente da outra questão. Só que a base aqui agora é negativa. Base negativa e expoente ímpar. Resposta negativa. E o 1, ele vezes ele, 101 vezes, vai continuar 1. Ou seja, nossa resposta aí é menos 1. Tá certo? Quando a gente tem base 1 ou expoente 1, a gente não tem muito cálculo não. É só lembrar das regras. Mesmo procedimento aqui, ó, base positiva e expoente par, a resposta continua positiva. E 1 elevado a 100, né? 1 vezes 1 vezes 1, 100 vezes, como a nossa base é 1, não importa o nosso expoente, sempre vai ser como resposta 1. Então, eu tenho aí 1 positivo. E na letra K, nós temos aí menos 1 elevado a 100, base negativa, expoente par. Resposta positiva. 1 vezes 1 vezes 1 sem fatores vai continuar sendo o número 1. E para a gente terminar aqui, a terceira questão, nós temos a base menos 10 elevado a 6. Vamos fazer o seguinte. Base negativa, expoente par. Resposta é positiva. E o 10 vezes 10, 6 fatores, 6 vezes. Olha o que nós vamos fazer. Vamos repetir o número 1 e vamos acrescentar os zeros. Quantos zeros? 6. Só isso. Então, quando eu acrescentar aqui os 6 zeros, né? Um zero fica 10, 2 zeros fica 100, 3 zeros fica 1000, 4 zeros 10.000, 5 zeros, formamos aí 100.000 e mais um zero para fazer o sexto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que número é esse? Como é que eu vou separar? De 3 em 3. Então, eu vou botar um pontinho aqui Dá 1 milhão. e vou botar outro pontinho aqui, né? Então, nós temos aí 1 milhão. Tá certo? Então, mais se você fosse desenvolver aqui, lembrar, teria que fazer menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10, 6 fatores, tá bom? Alguns aqui não vai precisar, porque a gente consegue fazer de cabeça, tá certo? Então, dessa atividade da página 68, questões 1, 2 e 3, alguma dúvida?
Não. Não, Não, né? sem dúvida. Tranquilo. Nossa próxima questão aí já vai ser na página 69, né? Página 69. Lembraram de tirar o print aí? Sim, tira o print. Pronto. Da nossa página 69, nós temos aí a questão 1. E na página 69, nós vamos ver o conteúdo de raiz quadrada exata de números inteiros. E diz assim, qual é o número inteiro, se existir, que representa a raiz quadrada de letra A. Então, ele quer saber qual é a raiz quadrada de 25. Ou seja, se você pegar aqui o símbolo do radical, que é esse daqui, ó, raiz quadrada de 25, né? Lá na aula, vocês aprenderam que aqui tem nomes específicos. Aqui não aparece, tá bom? Mas aqui eu tenho o índice 2, então já sei que é raiz quadrada. Aqui eu tenho o índice, né? Esse símbolo aqui que lembra um V é o radical. Esse número que está aqui dentro é o radicando, né? E o resultado vai ser a raiz. Ou seja, o que é procurar a raiz quadrada? É você procurar um valor que ele elevado ao quadrado dê 25. Ou seja, o que é procurar a raiz quadrada? É você procurar uma potência de expoente 2, e quando você resolver, tem que dar esse valor aqui de dentro. Ou seja, qual é o valor que é elevado ao quadrado dá 25? Aqui vai ser o 5, né? Então, vai ser assim, ó, vai ser o 5. Por que é o 5? Como é que você me prova que é 5? Porque quando você pegar 5 e elevar o 5 ao quadrado, né? O que é 5 ao quadrado? Isso aqui é 5 vezes 5. Então, quando você pegar o 5 e multiplicar o 5 com ele mesmo, né? 2 fatores, 5 vezes 5, nós vamos encontrar como resposta o valor 25. Tá certo? Olha o que eu fiz aqui. Para resolver a radiciação, né, que é raiz, radiciação, eu uso a operação inversa, que é a potenciação. Tá bom? Então, raiz quadrada de 25 vai ser o valor 5. Tá bom? Tranquilo? Porque 5 vezes 5 vai dar 25. E fazendo aqui o mesmo procedimento, para a gente encontrar aqui a raiz quadrada de 64. Então, para a gente encontrar a raiz quadrada de 64, tá certo? Raiz quadrada de 64 vai ser o mesmo procedimento. Qual é o índice aqui? É o 2. Se não aparecer, é o mesmo 2, tá bom? Então, qual é o valor que elevado ao quadrado dá como resposta 64? 8. É o 8, né? Isso, é o 8. Então, aqui nossa resposta é o 8. Aí você vai e diz, me prove que é o 8. Como é que eu sei que é o 8? Porque quando você pegar o 8, né? 8 elevado ao quadrado. Quem quiser explicar, pode explicar comigo aí, viu? 8 ao quadrado, que quer dizer 8 vezes 8, né? Nós vamos encontrar como resposta aí 64. 8 vezes 8, 64. Então, nossa resposta aqui, ó, então vale 8, não é isso? Nossa letra C. Ele quer que você calcule aí a raiz quadrada de menos 81. Então, vamos aqui calcular, né? Vamos procurar a nossa raiz quadrada de menos 81. E aí eu já vou perguntar para vocês. E aí? Olha a pergunta. Qual é o valor que ele vezes ele dê 81? Posso falar? Pode. Eu botei porque não existe, pois número negativo não existe raiz. Pronto. Mas lembra como foi que eu perguntei? Ó, qual é o valor que ele vezes ele dá 81? Aí você vai achar que é o 9, né? Porque 9 vezes 9 não é 81? Aí você pode pensar assim, bora, se a raiz quadrada de 81 é 9, então a de menos 81 é menos 9? Se você pensar assim, você está certo? Não, você não está certo. Porque se você for fazer, Rodrigo, eu sei que a raiz quadrada de 81, eu sei que é 9, né? Porque eu estudei, eu fiz, eu sei que é 9. Raiz quadrada de 81 é 9? Sim, está correto.
Então, quer dizer que se eu disser que a raiz quadrada de menos 81, será que vai ser menos 9, pela nossa lógica aí, né? Isso daqui não vai dar certo, né? Porque se você pegar 9 vezes 9, dá 81. Se você pegar menos 9 vezes menos 9, não dá menos 81, né? Se você pegar aí para provar, quero provar. Se você pegar menos 9 vezes menos 9, você vai ver que não vai dar o valor que você quer encontrar. Por quê? Menos vezes menos não é mais? E 9 vezes 9 não é 81? Deu o Que que aí você daria queria? 81 positivo. Isso. Está dando menos 81? Não. Então, a gente vai dizer que não tem como descobrir essa raiz no conjunto dos inteiros, tá bom? Então, aqui, ela não existe. Vai fazer um Ezinho assim ao contrário, ó, e vai cortar. Isso aqui não existe no conjunto, né? Não existe nos inteiros. Como é a letrazinha que representa os inteiros, né? É um Z com uma barrazinha aqui do lado, ó, tá bom? Não existe nos inteiros, não existe no conjunto dos inteiros. Rodrigo, então você está me dizendo que raiz quadrada de número negativo não existe? Não existe, mas não existe aonde? No conjunto dos inteiros. Quando vocês estiverem lá no ensino médio, que vocês forem ver os conjuntos numéricos, vocês vão ver que lá vai aparecer um outro conjunto. No ensino fundamental, nós vemos 5 conjuntos. Conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, que é esse o nosso estudo hoje. A gente vê também conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais e, englobando todos, nós vemos o conjunto dos números reais, que vocês vão ter contato aí no 8º ano e no 9º ano. Só que lá no ensino médio você vai aprender que vai aparecer um 6º conjunto, que é chamado conjunto dos números complexos. E neste conjunto, sim, vai existir raiz quadrada de número negativo, tá bom? Mas isso é só lá no ensino médio. Então, para nós aqui do 7º ano, a gente vai entender que não tem como calcular raiz quadrada de número negativo, isso no conjunto dos inteiros e, consequentemente, no conjunto dos reais. Tá bom? Por quê? Porque eu não vou conseguir encontrar um valor que ele vezes ele dê como resposta um número negativo. Tranquilo? Então, essa daqui, né? Na verdade, isso daí é ensinado até o ensino médio. E isso também, tá bom? Então, isso aqui não vai existir. Ah, Rodrigo, não existe? Ah, mas não existe aonde? No conjunto dos números inteiros, tá bom? Não existe no conjunto dos números inteiros. E para a gente terminar, a gente tem aqui a raiz quadrada de 1, né? Muito difícil aí a gente encontrar a raiz quadrada de 1. Um valor que ele vezes ele dê 1. Ou seja, Dá é o 1. próprio 1, né? Porque se você pegar o 1 e elevar ao quadrado, né, que é 1 vezes 1, né, é o 1 vezes 1, 2 fatores. Então, vai ser 1 vezes 1. 1 vezes 1, nós temos como resposta o número 1, tá certo? Então, raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Tranquilo? Alguma dúvida na nossa questão 1 da página 69? Não, nenhuma. Não, nenhuma, né? Então vamos Nem entender o quê? Que quando eu tenho um número negativo, eu não vou conseguir encontrar a raiz quadrada de número negativo, né? Porque não existe um valor que ele vezes ele dê um número negativo, tá bom? E vocês vão perceber também que nem sempre eu consigo encontrar uma raiz quadrada exata. Por exemplo, 25 tem raiz quadrada exata, porque é o 5. Mas o 24 não tem raiz quadrada exata, porque eu não tenho um número inteiro que ele vezes ele dê 24. Eu sei que 36 tem raiz quadrada, né? Porque 6 vezes 6 dá 36. Mas se eu for fazer do número 37, não tem. Porque se eu for pegar um número inteiro e multiplicar ele com ele mesmo, não dá 37. Tá bom? Que é justamente nós vamos ver nessa questão 2 aqui, ó. Tiraram o print lá da 1? Senão eu volto aqui.
Tiraram o print da 1? Sim, eu tirei. Sim, eu tirei. Tranquilo. Já Então vamos tirei. aqui, ó. Questão 2. Encontre os números raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 25, raiz quadrada de 37, raiz quadrada de 64 e raiz quadrada de 80. Quais não são números inteiros? Ele quer os que não são números inteiros. Então vamos fazer na ordem aqui, ó. Se eu tiver raiz quadrada de 9, eu vou ter que procurar um número que elevado ao quadrado de 9. Vocês sabem aí qual é? Qual é o número que é elevado ao quadrado dá 9? 3? 3, né? Que vai ser o 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Então, o 9, ele é um quadrado perfeito. O que é um número quadrado perfeito? É aquele número que é formado a partir do quadrado de outros números. Por exemplo, por que o 9 é um quadrado perfeito? Porque o 9 ele vem de 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Tá certo? Próximo valor que ele quer que a gente descubra aí, ó. O 25 que nós já fizemos, né? Então, deixa eu ver se eu consigo apagar isso daqui. Ver se eu consigo apagar isso que eu fiz aqui. Pronto. Então, ó, ele quer que a gente calcule aí a raiz quadrada de 25. Então, um valor que ele vezes ele dê como resposta o número 25. Nós já fizemos, né? Vai ser 5. É o número 5, porque 5 ao quadrado, 5 vezes 5 dá 25. Próxima raiz aqui que nós devemos procurar é a raiz quadrada de 37. E aí? Tem como saber essa raiz? Um valor que ele vezes ele dê 37. Tem não, tio. Tem não, né? Porque assim, ó, eu sei que a raiz quadrada de 36, que é um quadrado perfeito, eu sei que a raiz quadrada de 36 é 6. E o próximo quadrado perfeito que eu tenho é o 49, né? Raiz quadrada de 49, quem sabe aí quanto é? Raiz quadrada de 49. 7, né? Porque 7 vezes 7 é 49. Ou seja, o raiz quadrada de 37 é um valor que está entre a raiz quadrada de 36 e a raiz quadrada de 49. Perceba que o número 37 está entre 36 e 49. E quadrado perfeito, o 36 é um quadrado perfeito, porque o 36 vem de 6 ao quadrado. 6 vezes 6 é 36. E o 49 também é um quadrado perfeito, porque ele vem do 7 ao quadrado. 7 ao quadrado, que é 7 vezes 7, é 49. Ou seja, para resumir tudo isso, a raiz quadrada do 37 é um valor que está entre 6 e 7, ou seja, é um número decimal. É 6, alguma coisa, né? É um 6,2, 6,3, 6, não sei, tá bom? É 6, alguma coisa. Número decimal é número inteiro? Sim ou não? Número decimal faz parte do conjunto dos números inteiros, sim ou não? Não. Não, né? Não. Um número com vírgula, um número decimal, ele não é Não, um número inteiro. porque ele não tem o... Como é, meu Deus? Que diz? Não é um quadrado perfeito? Ó, Ele não tem olha o que eu resultado perguntei. absoluto. Olha o que eu perguntei. Eu perguntei se o número com vírgula faz parte do conjunto dos números inteiros. A resposta é simples. Não, né? Não é isso? Aí, o que vocês queriam responder era o seguinte. Raiz quadrada de 37 é um número inteiro? Não, né? Não por quê? Porque essa raiz aqui é um número decimal. E número decimal não faz parte do conjunto dos inteiros. Tá bom? Continuando. Vamos aqui na raiz quadrada de 64. Nós já fizemos hoje também. O 64 é um quadrado perfeito, né?
Qual é o valor que é elevado ao quadrado da 64? 8. 8. 8. Oito. Isso, é o 8. Tá bom? Então, o 64 tem raiz quadrada, né? E vai ser aí expresso no conjunto dos números inteiros. E para a gente terminar aqui, a gente tem um raiz de 80, né? Raiz quadrada de 80. Então, mais uma vez, eu vou ter que me lembrar dos quadrados perfeitos. Então, eu sei que 8 vezes 8 é 64, né? Então, eu vou colocar bem aqui, ó. A gente sabe que a raiz quadrada de 64, né? 8 vezes 8 é 64, logo a raiz quadrada de 64 é 8. E o próximo quadrado perfeito que eu tenho é o 91, né? É o 91. Qual é o valor que é elevado ao quadrado da 91? É o 9, né? Ou seja, 64 e 91. E 8 e 9 são números consecutivos. Ou seja, o raiz quadrada de 80 está aqui no meio também, né? Porque 80 está entre 64 e 91. Agora perceba, 80 é um quadrado perfeito? Sim ou não? Tem Não. algum valor que ele Não. vezes ele deu 80? Isso no conjunto dos números inteiros? Não, não tem, né? Não, Então, pelo mesmo motivo aqui do 37, eu sei que a raiz quadrada de 80 é um valor que está entre 8 e 9, ou seja, é um número decimal, é 8, alguma coisa que eu não vou saber precisamente quanto é que vai dar. Ou seja, raiz quadrada de 80 não vai ser expressa no conjunto dos números inteiros, tá bom? Então, 37 e 80 não fazem parte dos números inteiros. E então quais são, ó, entre os números raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 25, raiz quadrada de 37 e o que mais, hein? 64. 64 64 e 80 e 80. 80. Quais não são números inteiros? 37 e 80. 80. Ou seja, a gente não conseguiu descobrir, né? A do 37 e a do E a do 80. 80. Pronto. Pergunto a vocês, dessa segunda questão, alguma dúvida? Não. Não? Não. Tiraram o print? Não. Tiraram o print aí? Acabei de tirar. Então pronto, pessoal. Essa foi a nossa correção. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? E vamos voltar lá para o nosso grupo.